Então, neste momento, eu quero Santo Deus. dizer aos irmãos que comecei a servir a Deus na Igreja Assembleia de Deus, Templo Central de Fortaleza, quando a igreja tinha apenas 5.128 membros em todo o estado. Naquele tempo, todo o estado do Ceará eram conferidos na membresia da igreja de Fortaleza. Então, meu cartão naqueles dias, que ainda hoje eu tenho, tinha o número 5.129. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que servi ao Senhor 50 anos como pastor, pastoreando em todo o estado do Ceará, por onde me foi enviado. Eu estive cumprindo a ordem da nossa convenção e servindo a Deus da melhor maneira possível. E comecei a servir a Deus em Fortaleza, numa congregação chamada Parque Santo Antônio. E ali eu cheguei naquele local, só existia um poço d'água grande no local onde foi aterrado e construído o templo. E depois nós começamos a aterrar e a iniciar o baldame do templo, e dali foi levantado um templo evangélico naquele local, aonde eu fiquei lá de 69 até 22 de julho de 75. E naquela congregação, meus irmãos, eu fui auxiliar, porteiro, depois fui separado para o diaconato da igreja, servi como professor da escola dominical, depois fui tesoureiro da igreja e passei por todas as áreas daquela congregação. No dia 23 de julho, ou digo, de setembro de 73, fui consagrado ao diaconato na igreja mãe em Itapajé, onde a convenção funcionou naquele ano. E no dia 22 de julho de 75, eu deixava aquela congregação, convidado pelo presidente pastor Emiliano Ferreira da Costa, de saudosa memória, para assumir o primeiro campo, Uruaú Frederico.
onde permaneci por 8 anos, 6 meses e 6 dias. E dali eu pastoreei mais 16 igrejas, isto é, 16 ações pastorais, sendo em 13 igrejas, porque em 3 delas eu voltei pela segunda vez. Então, foi 16 ações pastorais em 13 igrejas. Louvado seja Deus. De maneiras que, no dia, fui enviado para o campo, dia 22 de julho de 75, e em 8 de fevereiro de 77, fui consagrado evangelista, convidado pelo pastor de saudosa memória, Emiliano Pereira da Costa, para o seu aniversário. E naquela noite, uma noite de segunda-feira, fui consagrado evangelista, coisa que nunca tinha acontecido antes. Só havia consagração de obreiro por ocasião da convenção. Mas naquela noite ele me convidou para o seu aniversário e me consagrou evangelista. Naquela data. Aleluia. E Louvado seja Deus. em 4 de setembro de 84, fui consagrado a pastor pelo meu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. De Aleluia. maneira, meus irmãos, que durante esses 50 anos que eu servi como pastor da Cunadé, andei por muitas partes, conheci muitos lugares, muitas igrejas, mas meu cartão é o mesmo, permanece o mesmo, lá da igreja do Tempo Central. Nunca tive de ir de mudança para parte nenhuma. Recomendação levei algumas vezes, mas mudança nunca. Permaneci 50 anos servindo a Igreja Mãe. E Deus me abençoou de uma maneira maravilhosa. E eu posso dizer aos irmãos que há uma consideração de todos por aquele que permanece no seu lugar. Então eu sou conhecido no Ceará todo. Os obreiros me conhecem pela permanência, pela obediência e pela maneira do comportamento de manter-se na ordem do trabalho de Deus. Glória a Jesus. Para os irmãos. Aleluia. Porque São Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado
Glória a Deus. que maneje bem a palavra da verdade. Aleluia. Então, o obreiro, meus irmãos, precisa ler a sua Bíblia. Participar sempre da leitura da sua Bíblia. Conhecer bem a sua Bíblia. Para que, quando tiver a oportunidade, possa mostrar a sua aprovação pela palavra que ensina ou pela palavra que prega. Louvado seja Deus. Isso que é importante. Portanto, eu louvo a Deus, porque durante todos esses anos, nunca precisei de ser tirado a força de uma igreja. Sempre saí no tempo certo. Quando estava o tempo apropriado, eu comparecia à convenção e dizia: irmãos, eu estou agora sentindo o desejo de mudar da igreja que estou pastoreando. Os irmãos, anotem meu nome aí e qualquer coisa me chame, porque eu estou com tempo de mudança e na hora que os irmãos me chamarem, eu irei para qualquer parte que for necessário. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, eu perseverei muitos tempos, 50 anos, servindo ao Senhor no estado do Ceará. Completando os 50 anos, aos 77 anos de idade, a esposa não estava com muita saúde. Aí eu compareci à mesa diretora para pedir a jubilação, dado não estar podendo atender todos os cultos com ela, e aí pedi a minha jubilação, que já vai fazer um ano. Está se aproximando de um ano de jubilado, graças a Deus. E assim, meus irmãos, o Senhor me abençoou e deu vitórias em todos os momentos da minha vida. Glória a Deus. E agora eu cedo a oportunidade para os irmãos fazerem alguma pergunta. Se os irmãos tiverem alguma pergunta a fazer acerca de algo, eu estou aqui para responder aos irmãos. Eu tenho uma pergunta. Nesse período que o senhor teve trabalhando na convenção, durante 50 anos, teve algum convite para o senhor ir para outro ministério, para outra denominação? Teve sim. Teve convite e alguém me visitava muito e o desejo daquelas visitas era exatamente para que eu pudesse um dia atender o convite direto para ficar com eles. Louvado seja Deus.
Mas é como eu já disse aos irmãos, fui fiel à nossa convenção, nunca arredei o pé para fato, né? Graças a Deus. Uma experiência que ficou marcada na sua memória de Deus ter feito um milagre, um trabalho que o senhor não esperava, que Deus agiu na sua vida. Né? Um milagre, alguma coisa que fica marcante. Ele escuta meio pouco. Dá o microfone aí, meu. Quer perguntar aí? Não, minha pergunta é um milagre, né? Algo assim que Deus fez na sua vida que ficou marcado. No momento que às vezes a gente está lá embaixo, Deus vem, age de uma maneira que restaura você e dá o foco que você não consegue se esquecer. Amém? Olha isso. Muito bem, meus irmãos. Quando Deus chama, Ele chama cada um de conformidade com a pessoa está. E na chamada da pessoa, Deus aperfeiçoa para aquilo que a pessoa precisa desenvolver. Só precisa a pessoa querer desenvolver na sua chamada. E aí vai andando, caminhando, e aí é como diz um Corinto passado, que nas lutas, que nas provas, a igreja sempre caminha. Assim é o obreiro, vai sempre caminhando na sua jornada, caminhando, e Deus abençoando e aperfeiçoando para o qual ele precisa, graças a Deus. Um milagre, teve algum milagre assim que marcou? Um milagre assim que marcou, que aconteceu na sua história? Você acompanhou o milagre de Deus? Mais marcante? Acompanhei alguns milagres eu acompanhei na minha história. Mais marcante? O mais marcante? O mais marcante que eu encontrei foi uma senhora que estava totalmente endemoniada. E eu cheguei na casa dela, mais da irmã Corinha, para orar. Ela estava enrolada dentro da rede como um embuá. Enrolada. E aí eu vi aquela situação, abri a harpa, comecei a cantar mais ela. E quando a gente cantava mais ou menos pelo terceiro hino, começamos a ver aqueles estalos como uma pessoa que pega uma cobra e joga, e estala todos aqueles ossos da cobra. Assim ela começou se instalando, desenrolando, foi desenrolando, aí se sentou na rede. Quando se sentou na rede, aí eu li a palavra de Deus, orei por ela, e o demônio que estava nela sumiu. Glória a Deus. Nunca mais voltou. Louvado seja Deus. De um diácono da igreja sede, aí ele alugou uma casa na mesma rua que ele morava, trouxe ela de lá para morar naquela casa, e ela morou enquanto viveu, e nunca mais o mundo foi perturbada por nada. Aleluia. Glória a Jesus. Milagre marcante Louvado na seja vida Deus. dela. É verdade. Graças a Deus. Mais alguma pergunta? Quando o senhor foi para o primeiro campo, no ano, foi 75? 75. Serra do Félix fazia parte do campo, não era isso? Serra do Félix era a congregação Serra do Félix. Serra do Félix. Fazia parte do
transporte. transporte da época. O transporte? Sim. O transporte na época era jipé. Jipé, eu saía do Uaú. Saía do Uaú 3 horas da tarde para visitar uma igreja. Ia chegar lá exatamente 7 horas, na hora do culto. Terminava o culto, tirava de volta, chegava em casa 1h30 da manhã, de pé, às vezes com um companheiro. Quando tinha carro, arranjava carro, alugava e levava um número de irmãos para cooperar, ia e chegava no horário certo. Quando era de pé assim, sempre chegava em casa depois de 1h da madrugada. Mas Deus abençoou ricamente. Mais alguma pergunta? Glória a Deus. Aleluia. Para cima. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que o Senhor já falou aqui num momento muito difícil, né? Mas também deve ter algum momento difícil que o ser humano não é todo poderoso, né? Ele pensa em desistir. Deve ter alguma coisa também que aconteceu com o nosso pastor. Em algum momento muito difícil que o Senhor poderia ter pensado em não conseguir vencer aquela luta ou aquela dificuldade que ele estava passando. Não sei para nós, Jesus. Você entendeu? O momento mais difícil da sua vida, como pastor. O momento mais difícil? Muito bem. Eu passei momentos difíceis como pastor, mas graças a Deus eu superei pela fé. Pela fé eu fui prosseguindo e entendendo que era um momento que enfrentava aquilo e que podia cuidar da minha responsabilidade com a família e com a igreja, e portanto venci aquele momento e atravessei a luta e guardei a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A perca no campo, o senhor perdeu o seu filho, o segundo filho, o velho Jezeuzinho. O segundo filho que eu perdi, eu ainda não estava no campo. O meu primeiro filho, homem, ele nasceu, eu ainda era da congregação do Parque Santo Antônio. E aí deu uma meningite forte na criança e morreu. Foi sepultado no cemitério de Parangaba, mas só depois foi que eu fui chamado para o campo. Louvado seja Deus. Mais alguma pergunta?